Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como travar células no Excel. Então, vamos ao exemplo. Nós vamos fazer o cálculo do percentual. Como que é feito esse cálculo? Nós vamos pegar o quanto que era em 2019, que está na célula C2, e dividir pelo quanto que era em 2018 e fazer menos 1. Essa é a fórmula que a gente vai usar para poder ver a variação percentual. Então, aqui nós vimos que teve um aumento de 10%. Vou arrastar essa fórmula para baixo. E assim a gente vê 10, 10, 8 e 11. A fórmula foi adaptada certinho. Na hora que eu clico nela aqui, 2 cliques, ela me mostra, que ela está dividindo a coluna C pela coluna B na linha 6. Tudo correto. Se nós arrastarmos ou copiarmos essa fórmula para a direita, nós vamos ter um problema. Qual é o problema? Ele está pegando agora 2020 e 2019, mas eu não quero. Eu quero que ele pegue 2018. Como que eu posso fazer isso de uma forma automática? Vou desfazer aqui, dei um delete, vou apagar essas daqui também. E aqui vou então fazer o cálculo de uma forma diferente. Qual vai ser a mudança? Eu vou clicar aqui, tá vendo que a gente tem duas células que estão nessa fórmula, a C2 e a B2. A fórmula do C2, eu posso fazer o quê? Eu posso travar a célula com o botão F4. Repare que ele ficou com um cifrão antes da coluna e antes da linha. Posso fazer isso também no B2, normalmente. O detalhe aqui é o seguinte, se eu faço isso, copio e colo para a direita, olha o que ele fez. Ele não mexeu absolutamente nada. Eu copiei para o lado e ele continuou copiando exatamente as mesmas células. Repara que eu mudo aqui de uma célula para outra e a barra de fórmula está idêntica. Se eu copiar e levar para qualquer lugar da minha planilha, a fórmula não se altera. Ele continua pegando C2 e B2. E por que isso acontece? Porque eu travei a célula. Essa é a maneira que a gente tem para falar para o Excel. Não importa aonde está a fórmula, não vamos alterar a célula que é selecionada. Se ele não estava travado, como anteriormente, ele sempre se modifica. Então, vamos voltar aqui. Se eu levei para a direita, ele já está pegando o quê? D e C. Se eu copiar essa fórmula lá para frente, ele vai pegar o quê? K e J, ou seja, as células anteriores aqui na mesma ordem que estava quando foi digitada na célula E2. Então, aonde quer que eu copio, ele vai levando junto essa referência, essas células de onde ele está pegando a informação. A maneira que a gente tem para fazer com que isso não aconteça é justamente quando a gente trava as células. Então, eu posso travar tudo, que é o primeiro F4 que eu aperto. Se eu apertar F4 novamente, ele vai travar apenas a linha. E se eu apertar novamente, ele vai travar apenas a coluna C. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Quando eu copiar para lá, eu não quero que a célula B2 se modifique, porque eu vou dividir 2020 ainda por 2018. Então, a B2 ela não pode mudar de lugar. Porém, ela tem que mudar a linha. Ela não pode mudar apenas a coluna. Então, eu vou deixar dessa forma com B2 com cifrão apenas na coluna B. Por quê? Aí a coluna B permanecerá travada e a linha 2 vai recorrer naturalmente. Vamos fazer o teste? Coloco para a direita e olha o que ele fez. Exatamente aquilo que eu queria. A D, ele mexeu normalmente. Antes era C2 e a hora que eu fui para a direita ele foi para D2. Por quê? Ela está solta. Conforme eu vou copiando isso para a direita ou para baixo, ele vai modificando a referência. Agora, a coluna B2, ele não mudou. Ele permaneceu pegando a mesma célula, mesmo copiando essa informação para a direita. Olha que interessante. Quando eu copio essa fórmula para baixo, reparem que também deu certo. Por quê? Aqui ele pega 19 e 18. A hora que eu vou para a direita, ele pega 20 e 18. Ou seja, o 18 permaneceu inalterado. Agora sim, eu posso copiar e colar essas informações em todas as linhas. E aí eu consigo ver a variação, então, de 20 para 18 e de 19 para 18.
beleza? E agora, para finalizar essa tabela, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um percentual de 2020 sobre o total de vendas. Então, eu vou fazer o seguinte, o total de vendas em 2020 dividido por ele mesmo no caso da primeira. Enter, e ele vai me dar 100%. Lembrando, pessoal, que aqui o percentual está porque eu coloquei já no formato percentual. Se eu colocar número ou geral, a gente tem problemas, não vai ficar numa forma bacana de visualizar. Tem que colocar no porcentagem e eu optei por tirar as casas decimais. Continuando, então o que eu vou fazer? Arrastar. Problema é que a hora que eu arrasto para baixo, o que ele vai fazer? Ele vai andar a referência, ele vai sempre dividir pelo mesmo. E não é isso que eu quero. Eu quero saber o quê? Quanto do meu lucro percentualmente representa o total que eu vendi, quanto que as minhas despesas representam do total, e assim por diante. Eu não quero que ele divida sempre ele por ele mesmo, não faz sentido. Então, o que nós vamos ter que fazer? Vou dar um Ctrl Z, e aqui eu vou ter que travar. Esse de baixo, ele vai ser travado, eu não quero que ele ande, eu quero que ele pegue sempre o D2. Já o primeiro não, o primeiro eu quero que cada linha que eu vá descendo aqui na planilha, na tabela, eu quero que vá descendo também. Então, Enter. E agora eu vou arrastar até a última linha. Olha como que ficou. Então, agora repare a diferença. Agora sim, ele está dividindo o D3 pelo D2. Depois, D4 pelo D2, D5 pelo D2 e D6 pelo D2. Ou seja, a parte de cima ele está sempre movimentando. A parte de baixo, não. Ele prendeu no D2 e qualquer lugar que eu colocar, ele vai sempre dividir pelo D2. Eu poderia até, não vai fazer sentido a fórmula, mas eu vou só fazer para vocês verem. Posso até copiar para a direita. Ele continua fazendo o quê? Dividindo pelo D2. E o outro número, ele andou naturalmente. Como eu colei uma casa para a direita, ele andou a referência uma casa para a direita. Do D6 foi para o E6. Então, repare que quando a gente copia e cola uma fórmula, se ela não está travada, ele vai andando à medida do que eu vou copiando e colando. Repare nesse caso. 11%, eu vou copiar e colar, vamos algumas casas. 1, 2, 3 casas para baixo. Vou colar aqui. O que ele fez? Ele andou exatamente 3 linhas. Antes pegava a linha número 6 nas fórmulas e agora pega a linha número 9. Então, ele andou as mesmas 3 casas que eu andei aqui na hora de colar. Então, é assim que funciona. A fórmula, seja a função, ele vai movimentando conforme eu vou colando a fórmula em outros lugares. Então, se eu colo para a direita, ele desloca casas para a direita. Se eu colo para baixo, ele desloca casas para baixo também. E uma maneira de evitar isso é justamente travando a célula. Então, lembre-se, edita e você sempre vai na célula que você gostaria de travar e aperta o F4. O F4 vai alternando entre as possibilidades no momento de travar. Se ele trava linha e coluna, se ele trava apenas linha, ou se ele trava apenas coluna, e por fim não travar nada, né? Que aí ele fica solto, se movimentando da forma como eu comentei. E esse foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima dica!